Venham, meus filhos, eu vou mostrar para vocês a casa que meu pai cresceu ouvindo as histórias da Bíblia que o meu avô contou. E hoje eu também contarei as mesmas histórias para vocês. Venham, sentem-se por gentileza. Hoje eu vou contar a história do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus de gerações é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o nosso Deus, o Deus de meus pais e meus avós. Lá, 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 o Deus de Abraão. Lá, 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 de Isaque e Jacó. Se o nosso Deus é Deus de gerações, é Deus de gerações. Aqui é muito legal, parece até que estamos em outra época. Parece mesmo. Essa casa é da geração dos meus pais. Meus pais e meus avós moravam aqui. Deve ter sido muito irado viver nessa época. Mas o que será que eles faziam para se divertir? Eu sei, meu pai me falou que eles ficavam horas em volta do meu avô, ouvindo sobre a palavra de Deus, aqui mesmo nessa sala. E o seu pai também te contava essas histórias? Sim, eu e meus irmãos vinhamos aqui com meu pai. Ele nos contava as histórias da Bíblia que meu avô contava para ele. Eu lembro até hoje das histórias. Meu filho, vou te contar sobre o Deus de gerações que está escrito no livro de Salmos, capítulo 78. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes a aprendessem. E eles, por sua vez, as ensinassem a seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Muito interessante essa história, mas o que será que significa a palavra geração? Eu não sei, mas vamos ligar a TV e ver se encontramos alguma informação. Onde está o controle? Ah, gente, é mesmo, essa TV é muito antiga, não tem controle. Então onde liga? Aqui, ó. Venha aprender sobre o Deus de gerações. Bem-vindo à Telescola, bem-vindo à Telescola. Olá, eu sou a professora Paula. Aqui é o canal da Telescola, o Deus de Gerações. Exatamente o tema da nossa primeira aula. Vou falar sobre o Deus de gerações. Geração é um grupo de pessoas que vive numa mesma época. Podemos dizer que existe a geração dos avós, a geração dos pais e a geração dos filhos. Embora você e seus pais vivam na mesma época, vocês fazem parte de duas gerações diferentes. Os pais fazem parte de uma geração e os filhos fazem parte de outra geração, ou seja, de épocas diferentes. Você já ouviu o seu pai ou seu avô dizer algo do tipo: "Ah, no meu tempo era assim que a gente fazia"? Ao falar isso, eles querem dizer que no tempo deles de infância ou quando eles eram jovens, era diferente do tempo de vocês hoje. É por isso que a Bíblia diz que Deus é conhecido como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, o Deus do avô, o Deus do pai e o Deus do filho. Vamos ver onde está escrito isso na Bíblia? Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3:6. Abraão era pai de Isaque, Isaque era pai de Jacó. Aqui nós temos o avô, o pai e o neto. São 3 gerações. A Bíblia diz que Deus é o Deus de gerações. Sabe por quê? Porque Deus conhece todas as pessoas que já viveram em todas as épocas.
Deus conhece todas as gerações. Você já imaginou quantas pessoas Deus conhece? Veja o que a Bíblia diz sobre isso. O Senhor reina para sempre, de geração em geração. Aleluia! Salmo 146, 10. Será que Deus conhece todas essas pessoas? Sim, Deus conhece as gerações que já passaram e as gerações que vão existir. Meu Deus, é muita gente! Deus quer ser conhecido pelos seus filhos. Muito tempo atrás, Deus escolheu Abraão para formar uma grande família. Ele queria que Abraão ensinasse o seu filho sobre como Deus é bom. Assim, o filho de Abraão e toda a sua família iriam conhecer a Deus. Então, Abraão falou ao seu filho Isaque a respeito de Deus. E Isaque fez o mesmo com seu filho Jacó. E assim, todos na família passaram a conhecer o Deus de Abraão. E é por essa razão que Deus ficou conhecido na Bíblia como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, o Deus do avô, do pai e do filho, porque todos eles conheciam a Deus. Assim, Deus é conhecido até hoje como o Deus de gerações. Deus quer que todas as crianças o conheçam desde pequenas. Por isso, ele escreveu na Bíblia uma ordem para os pais ensinarem os filhos sobre ele. É por essa razão que nós ensinamos a Bíblia para as crianças, pois Deus quer que toda criança o conheça e saiba que ele é bom. Em Salmo 78, do 5 ao 7 diz: O Senhor ordenou aos pais que ensinassem aos seus filhos para que eles o conhecessem. Você gostaria de conhecer o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Então repita essa oração. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor é bom. Por isso, eu quero te conhecer. Eu quero fazer o Senhor conhecido na minha família. Então eu te peço, fala comigo. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos louvar ao Senhor e dizer que Ele é o Deus de gerações. Abraão foi um homem de muita fé. Ele confiou nas promessas de Deus e por ele confiar, muitas bênçãos recebeu e por milagre descendência Deus lhe deu. O Deus de gerações é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o nosso Deus, o Deus de meus pais e meus avós. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Sim, o nosso Deus é Deus de gerações. Geração há um povo diferente. Em cada geração tem muita gente. Deus se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. E hoje ele quer ser conhecido por mim e por você, por todos nós. Gerações é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o nosso Deus, o Deus de meus pais e meus avós. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Sim, o nosso Deus é o Deus de gerações. Incrível! O nosso Deus é um Deus de gerações. Gente, vem aqui que eu vou mostrar outra coisa pra vocês.
Que lugar é esse? Esse aqui é o sótão e esse aqui é o baú de memórias da família. Vamos abrir e ver se encontramos alguma coisa? Vamos. Olha só o que encontrei. Olha só, é o jogo de 7 erros. Esse desenho deve ser Abraão, Isaac e Jacó. Vamos brincar então? Já encontrei um erro. A correia da sandália de Jacó. Eu também. O cinto de Abraão sumiu. O Beto da turma Videirinha não está mais lá. O detalhe do cajado de Jacó também desapareceu. Abraão agora está só com uma orelha. Só falta mais 2 erros. Achei! A gola da roupa de Isaac. Achei o último erro, a faixa na cabeça de Jacó. Isso, achamos todos os 7 erros. Tem um versículo aqui, eu vou ler. O Senhor ordenou aos pais que ensinasse aos seus filhos para que a nova geração o conhecesse. Salmos 78, 5 ao 7. O Senhor ordenou aos pais que ensinassem aos seus filhos para que a nova geração o conhecesse e pusessem em Deus a sua confiança. Salmo 78, 5, 7. Salmo 78, 5, 7. O Senhor ordenou aos pais que ensinassem aos seus filhos para que a nova geração o conhecesse e pusessem em Deus a sua confiança. Salmo 78, 5, 7. Salmo 78, 5, 7. Nossa, já está ficando tarde. Temos que ir para casa para fazer nossas tarefas. Podemos voltar aqui mais vezes para conhecermos mais sobre o Deus de gerações? Eu amei essa casa. Claro que sim! Vou falar para os meus irmãos trazerem os amigos deles. Vamos trazer várias pessoas da escola e conhecer várias histórias legais da Bíblia. Fala galera, vocês gostaram do nosso episódio de hoje? Não se esqueça de deixar o seu radical like E se inscrever no canal. Até a próxima!